Gente, eu venho aqui dar um testemunho sobre o amor de Deus nas nossas vidas e o que Ele fez na minha vida. Eu, há 4 anos atrás, e vou falar também sobre o resultado de quem usa drogas, cocaína. Eu fui um escravo da cocaína por muitos anos, mas eu vou começar da internação que eu tive. Eu fui internado há 4 anos atrás por uma diabetes crônica na época da Covid. Eu era um homem saudável, nunca tive problema nenhum de saúde. E aí me internei com diabetes alta. Passei uns 3 meses no hospital de São Raimundo Nonato, Piauí. E depois fui para Floriano, o Tibério Nuno, o hospital de lá. E lá eu fiquei 19 dias entubado. Eu peso 86 a 90 quilos. Na época eu fiquei com 46 quilos. Passei 18 dias entubado. Meus rins pararam por 4 dias. Meu pulmão comprometeu 80%. E fui desenganado pelos médicos. Minha família e minha esposa ajeitaram o meu velório. Veio 2 irmãos meus de Brasília para participar do meu enterro. E eu tenho um irmão evangélico que é ancião aqui de uma igreja. Ele foi o único que disse, os médicos desenganaram ele, mas o maior médico que é Jesus ainda não. E os médicos pediram para minha esposa assinar para fazer hemodiálise em mim. Eles achavam que eu ia morrer de vez. Quando fizeram 2 horas e meia de hemodiálise, eu acordei brigando com eles e pedindo sorvete, porque a diabetes puxa açúcar. Eu nunca tive problema nenhum de saúde, gerou tudo de uma vez. E aí me deram alta, eu vim com 46 quilos para casa. Não passaram remédio nenhum para mim. E aí eu fiquei tomando comprimido da diabetes, mas só um palitinho, andava com bastão. Aí eu fui para Teresina, endocrinologista, passou insulina. E aí eu voltei a ser um homem normal. Eu tomo 6 insulinas por dia, a NPH e a regular, doses altíssimas. Mas agora eu vou falar sobre a droga. Eu mesmo doente, continuei a beber, continuei a usar cocaína. E cada vez mais me prejudicando. Depois dessa internação, eu fiz 6 cirurgias para hemorroida. Tudo dentro desses 4 anos. Eu tenho hemorroida crônica e diabetes crônica. E fui mais 2 vezes internado na UTI com dengue. Uma vez as minhas plaquetas baixou para 20 mil. Os médicos disseram que se fosse outra pessoa estava sangrando até por fio de cabelo. E eu fugi do hospital com as plaquetas baixas, 20 mil. Nos outros dias o menino fez um exame, aqui em casa mesmo. Minhas plaquetas tinham subido para 600 mil. Olha o tanto que Deus tem cuidado de mim, eu teimoso, igual Pedro. Depois disso eu continuei usando. E agora eu vou contar o estrago que a cocaína fez na minha vida. E nas pessoas que me amam. Eu, como usava muita droga, eu fui desenvolvendo síndrome do pânico e também, através das doenças, depressão e ansiedade. Nisso, minha esposa separou de mim há 1 ano atrás. 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, eu estou chamando de esposa porque nós ainda somos casados. Mas eu vou chegar ao ponto final, jazinho, vocês vão entender. Ela separou de mim e foi embora. Ela voltou. A gente se batizou na igreja do meu irmão, a igreja do véu. Fizemos compromisso com Jesus.
eu estou falando de mim, que para mim não beber mais e nem usar droga. E eu parei a bebida. Só que a droga eu não consegui. E com isso foi piorando a situação. Como eu já falei que fiz 6 cirurgias de hemorroida e uma de vesícula. Recentemente eu fiz a de vesícula. Eu fui sozinha a operar, vim dirigindo o carro sozinha, e o primeiro lugar que eu passei foi um lugar que vende drogas. E usei droga com escorrendo sangue da minha cirurgia. Olha o tanto que o inimigo é sujo, mas o tanto que Deus tem cuidado de mim e também pode cuidar de você. Estou falando isso para quem usa droga, pare. Para a juventude que não conheça, não experimente a primeira vez. E com isso, a ansiedade e a depressão me fez uma pessoa doente e insuportável. Todo mundo se afastou de mim. Hoje eu me encontro com 2 filhos, um de 6 e um de 11. O de 6 está há 6 meses só comigo. E o de 11 está há 9 anos. Eu trouxe ele com 2 anos de Brasília. E afastou todo mundo. Família, irmão, amigos. E minha esposa, eu estou falando esposa porque a gente vai divorciar esse final de mês. E a minha esposa não aguentou de novo, a gente batizou, casou no civil, nós não era casado. Foi tudo isso, batizado, casamento no civil, aquele compromisso com Deus, mas eu não consegui, porque o inimigo é sujo e droga não é fácil de controlar. E ela separou de mim. E eu mandava ela embora, porque a gente fica insuportável. O inimigo fez eu criar nojo dela e ela de mim. Tinha uns 3 meses, quando ela me separou, que eu não conseguia ficar perto dela e nem ela perto de mim. E eu mandava ela embora. Ela foi embora, mas aí veio a saudade. Hoje em dia eu já estou melhor. Estou fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicólogo. Me internei numa clínica, passei só um dia, saí. A ansiedade te deixa angustiado, te deixa sem, como é que diz a história? Te deixa sem palavra, te deixa vazio, te deixa uma pessoa insuportável. A vida financeira também bagunçou. É uma das maiores causas de separação hoje é a vida financeira. Eu ainda tenho uma casa, um carrinho velho, né, de 2005 e uma motinha velha. Mas a vida financeira eu não tenho o que reclamar muito, né, mas entramos em dívida. E isso minha esposa cansou, saiu da minha vida. Só que eu não culpo ela. Também não culpo eu 100%, porque podia ter mais ação, tanto dela como minha. E depois que eu fiquei nesse fundo do poço, amargo, sem ninguém, sem família, a única pessoa que vem na minha casa me consolar, familiar, minha mãe e esse irmão da igreja, e tem outro também que anda, mas poucas pessoas, todos se afastaram de mim. E eu colhi o que eu plantei, né? Certo que a droga é uma doença, as pessoas não entendem, né? Às vezes acaba piorando a situação que a gente está. Mas quando eu fiquei só eu e meus filhos, eu vi que eu precisava de ajuda. Eu nunca neguei, eu sempre admiti que era usuário. Falava nos grupos políticos, falo na rede social. Eu não tenho vergonha de falar. E pedi ajuda a todos. Meus irmãos, pedi ajuda para cuidar dos meus negócios. Que eu não dava conta porque mexe. A ansiedade é uma doença tão terrível, mas a depressão, que eu começo a suar do nada, eu começo a tremer, eu começo a ter medo até do vento, medo de pessoas. Você não confia em ninguém. Eu não bebia um copo de água vindo da minha esposa, porque eu criei medo. E esse medo não era ela que fazia em mim. Hoje eu entendi o que a droga me causou. E eu, como a doença veio, eu passei a usar mais. Passei a usar mais. Só que eu, de um tempo para cá, sobre o batismo da igreja, a minha mente vive me condenando. Eu comprava, até triscava, mas jogava no vaso. O meu dinheiro todo foi por o ralo. Um pouco eu usava, o outro eu jogava fora. Hoje eu já consigo ficar sóbrio. Mas a ansiedade ainda me pega. Eu maltrato as pessoas, eu não tenho paciência. Às vezes até uma mensagem que não me responde, eu fico nervoso.
E também a carga, né? Os 2 filhos que eu cuido, não estou reclamando, é o amor da minha vida, mas é toda ali uma mudança de história e de hábito. Mas eu culpo tudo isso na droga. Eu virei uma pessoa insuportável. Ninguém quer estar perto de um drogado. Mulher que bebe com drogado, todo mundo fala mal. Ah, você bebe com isso, com aquilo. Só que eu quero dizer aqui que se apegue ao Senhor. É o único que não se afasta, é o único que te entende. E hoje eu estou vencendo por causa dele. Também eu vou a um psicólogo, psiquiatra, porque a medicina foi deixada por Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que quero me tratar e estou me tratando. Eu não tenho vergonha de me expor. Não é um vício que vai tirar o meu lugar no céu com Deus. Pode tirar de pessoas arrogantes. Cidade pequena mesmo aqui, onde eu moro, eu sou muito rejeitado. Só que eu não ligo. Quem fala de mim geralmente são pessoas piores do que eu. Eu tenho esse vício, passei por esses problemas deles, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho um negócio. E muitos nem isso conseguem. Então eu sou um cara forte, vou vencer mais essa. Deus é poderoso e é o único que a gente pode se apegar. E o lugar que você mais tem um diálogo com Deus é no fundo do poço, é você só. Ninguém sabe o tanto que eu tenho chorado e sofrido sozinho, sem ter ninguém para desabafar. Porque quando você também está com esse vazio, essas doenças, essas depressões, ansiedade, tem que tomar cuidado com quem você desabafa. Porque às vezes você se expõe às tuas coisas e eles usam para... Porque o ser humano é falho, maldito do homem que confia no próprio homem. E eu tenho passado todas essas dificuldades, mas Deus me mantém de pé, Deus mantém a minha mesa farta. Em tudo, eu criei força para sozinha lavar, passar, cuidar dos meus filhos, fazer almoço, e o maiorzinho já me ajuda. Eu tinha um problema também emocional, eu dependia muito da aprovação dos outros. Nesse deserto que eu estou passando, eu aprendi que eu não tenho que criar expectativa no próximo, e sim em mim. Hoje eu estou me valorizando, hoje eu estou correndo, hoje eu estou... A diabetes deixa a gente fraco, tem dias que eu não consigo nem andar, dói tudo. E às vezes próprios familiares vêm as críticas, que a doença da diabetes não é nada, isso é muito essa vergonha. Mas a minha doença, a diabetes, é a mais perigosa, é tipo 2. O meu pâncreas não produz mais insulina, eu dependo da agulha, são 6 agulhadas por dia. E fora as outras doenças que mentais, doença mental é a pior. É a pior. Eu não tenho medo de chorar, de me expor. Eu estou falando de coração. Todos se afastaram de mim. Eu sei que eu me tornei um homem chato, insuportável, nojento. Eu sei. Eu sei. Eu também não estou aqui pedindo ninguém para vir me consolar. Hoje eu aprendi que é eu e Deus. É nessas horas que a gente tem que ver qual amigo que pegou na tua mão. Eu pagava 4 litros de odipá, drogas, era mesa cheia. Os amigos me ligavam, mas depois que eu fiquei nessa situação só dentro de casa, nunca veio aqui perguntar se eu estou vivo. Nunca veio aqui um familiar, ninguém dizer como é que está o teu filho. Está vestindo, está estudando. Porque eu tenho essas comorbidades, doenças crônicas dentro de mim que perturba a minha mente. Eu tenho medo de amanhã eu não amanhecer vivo, meus filhos ficam só. E isso piora a ansiedade, a depressão. Eu procurei ajuda a irmão meu, pessoalmente. E Deus permitiu que eles me negassem, dissessem, não, é só você. Porque as pessoas, eu dava meus negócios para meu irmão cuidar, hoje amanhã eu tomava. Eu dava celular para meus filhos segurar, minha mãe, meus irmãos, e nos outros dias eu tomava. Para mim não ligar para quem vendia droga. É uma luta, um sofrimento. Eu gastei os meus patrimônios tudo com a cocaína. É o pior vício do mundo.
Eu passei a me isolar, eu passei a ter vergonha da sociedade. E eu lembrei o tanto que Deus fez na minha vida. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que alcance algumas pessoas. Para mudar, para deixar droga. Ninguém que tem um drogado em casa aguenta. Você mente por causa da droga. Eu nunca roubei, mas muitos roubam. Porque eu sempre ganhei o meu dinheiro, sempre mantinha a minha casa. Mas tudo é difícil, se afaste de droga. Eu não me amava, hoje eu estou dando fé, o tanto que eu tenho valor. Eu ainda chego a triscar alguma vez, mas eu jogo fora. Eu decidi, só eu e Deus, que eu vou vencer. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso me cuidar, porque eu tenho 2 filhos. E o principal é a mim. Então quem tiver um drogado em casa, alguma pessoa, cuide. Eles estão precisando de ajuda. Eu sei o tanto que eu me senti só. Eu ouvi sobrinha minha, às vezes eu entrava no carro do meu cunhado, deixa esse drogado aí. Eu ouvi melhor amigo meu me chamar de porqueira. Eu ouvi um compadre meu que me convidou para o aniversário de uma filha dele, quisendo dizer que as pessoas diziam, como que tu convida esse homem? A gente é cortado da sociedade, a gente é rejeitado. Eu ouvi mulheres que têm 4, 5 filhos, que vivem uma vida de prostituta na rua, dizer que porque sabia do meu passado e tal, não era uma pessoa nem para sentar na minha mesa. Olha o tanto que o ser humano é ceboso. Eu sempre servi o próximo, eu sempre ajudei o próximo. Mas muitas pessoas que eu mais ajudei foram as que mais fizeram mal para mim, porque elas ajudam, elas falam mal, elas colhem o que tu tem, enquanto tu tem utilidade. Depois que tu se vê no fundo do poço, não tem ninguém. Eu fiquei com meus 2 filhos, os únicos, porque talvez não tinham para onde ir, eles dependem de mim. Eu cansei de pedir ajuda a todos, porque o drogado às vezes ele não aceita ajuda, não é ele. Às vezes a gente entra no vazio e o escape é a droga. Às vezes você quer atenção, as pessoas não dão. Mas o que eu quero dizer é que eu estou conseguindo, você pode conseguir. Se afaste de drogas. Eu era para ter um império bem grande, ela tirou tudo. O império que eu falo não é só dinheiro, é casamento, é muitas coisas. E eu estou chegando ao fim do 2º casamento, eu tenho outra filha moça já em Brasília do 1º casamento. Eu tenho certeza que ele não acabou por falta de amor, e sim por a droga. A droga roubou grande parte da minha vida. Grande parte da minha vida. Eu ouvia de todos, você não vai conseguir sozinha. Eu sempre fui locomotivo, eu nunca fui vagão, eu nunca gostei de ninguém dar opinião de minha vida, eu sempre soube me sair, ganhar dinheiro, eu sempre me achei foda. Mas a única pessoa que me derrubou foi a droga. Me derrubou de mim mesmo, me tirou de Deus, tirou o meu respeito, porque o drogado não tem respeito por ninguém. E eu desenvolvi essas doenças. Eu cabelo romper, eu sinto angústia de noite, eu tomo 3 comprimidos para ver se eu durmo à noite, e às vezes eu não consigo dormir. A sociedade só sabe julgar esse bicho velho é usuário de droga. Cuidado que o que eu estou passando, você pode passar, seu filho pode passar, seu irmão pode passar. Nunca julgue. Pelo contrário, lembre da frase da Maria Madalena que o apedrejar, Jesus disse que ele nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu não julgo ninguém, estou aqui me expondo, que todo mundo que me fez mal foi permitido por Deus para mim me entregar a Ele, me cuidar. Ah, você se batizou, parou de beber, não largou a droga, então você não é servo de Deus. Pedro passou muito tempo teimando. E foi um cara
bem-sucedido junto com Jesus. Judas era um santinho, foi o traidor. Então, às vezes, vocês pensam que pessoas que estão com dificuldade, ou falam muito, ou usam droga, são os piores do ser humano, mas não são. Tem muitos lobos dentro da igreja, na sociedade. E eu vou parar por aqui porque eu já me descontrolei, a ansiedade já veio de novo. E eu só tenho a Deus. Mas que eu sinto saudade de minha família, sinto. Que eu sinto saudade de dar umas gaitadas com meus irmãos, sinto. A minha família ficou para mim distante por causa do meu vício. Mas ninguém entende. O psiquiatra diz que essas doenças também podem ter gerado da intubação de tantos problemas que eu passei. A sociedade fala mal de mim, cidade pequena. Mas ninguém vê que eu crio um filho só, que eu mantenho a minha casa só, que eu tenho esse tanto de doença e nunca desisti. Eu fiz a minha casa só, eu tenho roça, eu fiz o só, eu tenho outras propriedades na Lagoinha, minha esposa, essa atual chamo, que a gente só vai sempre junto comigo também. A gente vai dividir agora o que a gente construiu junto. Mas eu sempre me achei foda, mas a droga me venceu. Admita, o povo não tem coragem de se expor. Só que agora, eu junto com Jesus, eu vou vencer ela. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos, que esse desabafo, testemunho sirva para ajudar pessoas. Não experimente droga. A sociedade hoje, perderam todo mundo amor uns por os outros. Se cuide, cuide de você. Só Deus é teu amigo.